Por videochamada, Lula e Trump conversam sobre tarifaço. E você vai ver ainda. Delegações de Israel e Hamas se encontram no Egito para detalhar acordo de paz americano. E ainda, unção que cura marca encontro da terceira idade que vence. Isso e muito mais você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 6 de outubro. Os números de intoxicação por metanol subiram para 225 no Brasil. O novo boletim do Ministério da Saúde informou que o país tem 16 casos confirmados e 209 suspeitos. Os casos foram registrados em 13 estados. Bahia e Espírito Santo deixaram de integrar a lista, após seus casos serem descartados. E o Ceará notificou o primeiro caso suspeito. A maior parte dos casos é no estado de São Paulo, com 14 confirmações e 178 suspeitas sob investigação. Quanto à notificação de óbitos, o país tem 15 registros, com 2 óbitos confirmados no estado de São Paulo e 13 em investigação. O metanol é um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos, é altamente perigoso quando ingerido. Inicialmente, ataca o fígado, que o transforma em substâncias tóxicas que comprometem a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma e até morte. Também pode provocar insuficiência pulmonar e renal. E essa onda de intoxicações afetou o mercado de bebidas alcoólicas e tem ameaçado a rentabilidade de estabelecimentos que ficaram vazios neste fim de semana. A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo estima que o movimento caiu entre 20% e 30% nas últimas semanas, com perdas de até 50% nas vendas de destilados. Os casos de intoxicação por metanol geram preocupação no Brasil. Na noite de sexta-feira, em uma rua de bares tradicionais no bairro Boêmio da Vila Mariana, em São Paulo, os estabelecimentos estavam quase vazios. Bom, hoje até os bares mais confiáveis, né, que a gente achava, a gente já está evitando de ir mesmo. A gente não tem a intenção de beber destilado fora ou outra pessoa preparar a bebida para a gente, que a gente não tenha esse conhecimento de onde vem a bebida. A substância é um produto químico industrial altamente tóxico para o organismo, cuja ingestão causa danos ao fígado e ao sistema nervoso. O medo aumenta entre os clientes, que evitam destilados, com vodka, gin, uísque ou cachaça. Já senti uma diferença. Ontem, por exemplo, nós tivemos um aumento de bebidas sem álcool, né, de vendas sem álcool e de muito chopp. Estão vendendo mais chopps. O consumo de destilado praticamente foi nulo ontem para a gente. Eu acredito que a receita cairá. O cliente está preocupado com o consumo. O dono do bar está preocupado em servir com segurança esse cliente. O dono do bar não sabe se aquela bebida dele está afetada. A origem do álcool adulterado é desconhecida e a Polícia Federal informou que estava investigando um possível vínculo com o crime organizado. E ainda sobre esse assunto, um método rápido e barato para identificar a contaminação por metanol foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba. A metodologia criada promete detectar adulterações em poucos minutos com grande eficiência. Sem o uso de qualquer produto químico, o método criado por pesquisadores em Campina Grande, na Paraíba, garante que é capaz de detectar adulterações por metanol em bebidas em poucos minutos, com eficácia de até 97% de acerto. O equipamento emite luz infravermelha na garrafa que pode estar lacrada. A luz provoca uma agitação nas moléculas e um software recolhe os dados, interpreta as informações e identifica qualquer substância que não faz parte da composição original da bebida, desde o metanol até a adição de água, para fazer o produto render mais. A pesquisa começou em 2023. E neste ano, os pesquisadores publicaram 2 artigos sobre o método na revista Food Chemistry, uma das principais dedicadas à química e bioquímica dos alimentos.
Além de facilitar as análises em laboratórios, o equipamento pode ser utilizado por órgãos controladores, mas para isso, os pesquisadores estão tentando meios de produzir o método em grande escala. E olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversam nesta manhã sobre as tarifas sobre produtos brasileiros. O telefonema estava previsto para ocorrer às 10 horas da manhã e foi mantido em sigilo pelos governos dos dois países. O vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira participam da ligação no Palácio da Alvorada, aliás. Em julho, Trump anunciou um tarifaço de 50% contra produtos brasileiros comprados pelos Estados Unidos, sob o argumento de que o Brasil representa uma ameaça à segurança do país americano. Desde então, o governo federal, empresários e uma comitiva de senadores tentaram chegar a um acordo com o governo de Trump, mas até então sem sucesso. No dia 23 de agosto, durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU, Trump falou sobre a possibilidade de se encontrar com Lula, após elogiar o líder brasileiro e relatar uma química excelente entre ele e o petista. E olha, mudando de assunto, falando agora de saúde, mais de quase 7 milhões de doses de vacinas disponibilizadas. Começa hoje em todo o país a campanha nacional de multivacinação. Crianças e adolescentes com idade até 15 anos já podem atualizar a caderneta de vacinação. Até o dia 31 de outubro serão disponibilizadas todas as vacinas que estão previstas no calendário nacional de vacinação 2025, como BCG, hepatite B, meningocócica, tríplice viral e HPV. E olha, delegações de Israel e Hamas estão no Cairo, no Egito, para negociações indiretas com o objetivo de libertar reféns mantidos em Gaza e pôr fim à guerra devastadora no território palestino. Dessa vez, as tratativas se dão sobre o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Representantes do Catar e do Egito são mediadores das conversas de paz junto com os Estados Unidos. A proposta americana foi aceita de forma integral pelo governo israelense. Por outro lado, o Hamas aceitou apenas 3 dos 20 pontos: libertar de uma vez todos os reféns israelenses, entregar o poder em Gaza a tecnocratas e a retirada gradual das tropas israelenses. A expectativa é de que os negociadores detalhem questões que não ficaram claras na resposta do Hamas, incluindo desarmamento e futuro governo de Gaza. Os palestinos anseiam pelo fim do conflito, mas muitos consideram que esta e outras propostas anteriores dos Estados Unidos favorecem fortemente Israel. Trump pediu pressa nas negociações e disse que sua proposta é um ótimo negócio para Israel, os países árabes e o mundo como um todo. O plano de paz elaborado por Trump propõe o fim imediato dos combates e a libertação, em até 72 horas, de 20 reféns israelenses mantidos vivos em Gaza, assim como os restos mortais de reféns supostamente mortos. Em troca, Israel vai devolver centenas de palestinos detidos e restos mortais de pessoas de Gaza. Eles estão em negociações agora mesmo enquanto falamos. Já começaram as negociações. Vão durar alguns dias. Vamos ver como vai, mas ouvi dizer que está indo muito bem. Em uma troca de mensagens com um repórter da emissora CNN divulgada neste domingo, o presidente respondeu afirmativamente quando perguntado se o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estava disposto a pôr fim à campanha militar em Gaza. Já o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, advertiu que Israel deve pôr fim aos bombardeios na faixa de Gaza para a libertação dos reféns. Mais de 70 pessoas morreram após deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas na Índia e no Nepal. A informação foi divulgada pelas autoridades locais dos respectivos países neste domingo. Dezenas de pessoas morreram no norte da Índia e no Nepal devido a deslizamentos de terra causados por chuvas fortes.
As inundações e os deslizamentos de terra são comuns durante a temporada de monções no sul da Ásia. Mas especialistas afirmam que a mudança climática aumenta sua frequência, gravidade e impacto. Algumas regiões estão inundadas desde sexta-feira, o que levou as autoridades a alertarem para possíveis enchentes em vários rios. Na capital, Katmandu, os rios também transbordaram, inundando os assentamentos situados ao longo de suas margens. As inundações colapsaram pontes e destruíram estradas. E veja a seguir, Unção que Cura marca encontro da terceira idade que vence. Mas antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de Itu, interior de São Paulo. 31 graus por lá. O Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 43 minutos. A França mergulhou hoje em uma nova turbulência política. Menos de um mês após assumir o posto, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu renunciou ao cargo. A decisão aceita por Emmanuel Macron amplia a crise de governabilidade e reacende pressões sobre o presidente que busca manter o controle diante de um parlamento dividido e do avanço da extrema-direita. O anúncio veio apenas 14 horas depois de definir seu gabinete e antes mesmo de realizar a primeira reunião de ministros. Na manhã desta segunda-feira, as condições não estavam cumpridas para que eu exercesse minha função como primeiro-ministro e permitisse que o governo se apresentasse perante a Assembleia Nacional amanhã. Lecornu, que teve o mandato mais curto de um primeiro-ministro na história moderna da França, destacou a dificuldade para formar um governo dentro da base comum e disparou contra os apetites partidários, às vezes ligados legitimamente à futura eleição presidencial. A renúncia aprofunda a crise política que atinge o país há mais de um ano, desde que Macron convocou eleições legislativas em 2024 e se deparou com um parlamento dividido. O presidente, que descarta tanto novas eleições antecipadas quanto sua própria renúncia antes de 2027, busca agora nomear um novo premier, o 8º de seu mandato, que consiga resistir sem mudanças drásticas. O caos político francês tem repercussões em toda a Europa. O governo alemão, por exemplo, declarou que uma França estável é essencial para a estabilidade do continente. Enquanto isso, a líder de extrema-direita Marine Le Pen afirmou que seria sábio Macron renunciar, mas defendeu a convocação imediata de novas eleições legislativas, classificando-as como absolutamente necessárias. E de volta aqui no Brasil, nos próximos 2 anos, as escolas públicas e particulares do Ceará vão ter que se adequar no sentido de zerar o consumo de alimentos ultraprocessados e açucarados. As medidas constam numa nova lei estadual. As comidas servidas nas escolas e vendidas nas cantinas devem se adaptar à nova legislação do estado do Ceará. A intenção é melhorar a qualidade das refeições disponíveis nas escolas públicas e privadas. A lei busca reduzir drasticamente a presença de alimentos fabricados com mais etapas de processamento industrial e com substâncias sintetizadas, como corantes, conservantes e aromatizantes. Alguns exemplos de alimentos ultraprocessados são achocolatados, biscoitos, salgadinhos de pacote e refrigerantes. O consumo excessivo destes produtos, considerados vilões dos hábitos alimentares, representa riscos para a saúde, enquanto as escolas públicas deverão ter exclusão de 100% dos ultraprocessados. No início do ano letivo de 2027, as escolas particulares terão um prazo de 2 anos para se adequar, ou seja, até setembro de 2027. A legislação aprovada no Ceará vale tanto para as refeições servidas na merenda escolar, como para os produtos oferecidos nas cantinas de toda a rede de educação. Os gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos, foram divulgados hoje pelo governo federal. Para acessar o resultado, basta entrar no portal Concurso Público Nacional Unificado 2.
A segunda edição do Enem dos concursos teve mais de 760 mil inscritos. O percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ficou em 42,8%. O estado que registrou o maior índice de abstenção foi o Amazonas, com 51% de ausência. O Distrito Federal foi a unidade da federação com menor percentual de abstenção, de 30%. No total, 761.500 candidatos se inscreveram e mais de 435 mil compareceram à prova objetiva do certame. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, informou que o índice de abstenção foi menor do que o registrado no ano passado, quando 54% dos inscritos não fizeram as provas. Segundo o cronograma, as notas da primeira etapa devem ser conhecidas em 12 de novembro. Candidatos classificados para a segunda fase farão provas discursivas em 7 de dezembro. Cientistas americanos e um japonês ganharam o Prêmio Nobel de Medicina nesta segunda-feira. Eles foram reconhecidos por suas pesquisas sobre como o corpo controla o sistema imunológico para combater todos os micróbios imagináveis sem causar doenças autoimunes. Prêmio Nobel de Medicina para 3 pesquisadores do sistema imunológico. O júri anunciou que os americanos Mary Brunkel e Fred Hansdell e o japonês Shimon Sakaguchi foram premiados por suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina desse ano é concedido à descoberta de como mantemos nosso sistema imunológico sob controle. Precisamos ser capazes de reconhecer todos os tipos de micróbios e, com essa diversidade de reconhecimento, inevitavelmente também reconheceremos partes de nossos próprios corpos. O prêmio se concentra em como o sistema imunológico mantém essas células autorreativas sob controle. De acordo com o júri, os laureados identificaram os guardiões do sistema imunológico, as células T reguladoras, que impedem que as células imunológicas ataquem nossos próprios corpos. Essas descobertas estabeleceram as bases para um novo campo de pesquisa e estimularam o desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo, para câncer e doenças autoimunes. Essas células são extremamente poderosas em sua capacidade imunorreguladora, portanto, podem ser usadas. Há ensaios clínicos em andamento para atenuar as respostas imunológicas, o que é relevante para transplantes, para preservar órgãos ou para doenças autoimunes, ou até mesmo para regular positivamente as respostas imunológicas por meio de menos células T reguladoras, o que é relevante para tratamentos de câncer. A prestigiosa temporada de prêmios continua na terça-feira com o Nobel de Física e na quarta-feira com o de Química, antes dos prêmios mais aguardados, o Nobel de Literatura na quinta-feira e o da Paz na sexta-feira. O Prêmio Nobel de Economia vai encerrar a série na próxima segunda-feira. Neste fim de semana, aconteceu o culto do Ministério Terceira Idade que Vence, da Igreja Internacional da Graça de Deus. O evento falou sobre o tema Unção que Cura e é claro que a nossa equipe acompanhou tudo. O culto, de fato, é para a terceira idade. Mas quem vê a alegria e paixão nos momentos de fé durante o evento, percebe de cara que 60, 70 ou 80 anos são só números. E para quem tem dúvida, a Dona Cida mostra que não importa a idade, sempre é tempo de aprender, principalmente com a Palavra de Deus. Aprendemos muito, né, com a Palavra de Deus. Esse culto é maravilhoso da terceira idade. Eu sou, da terceira idade. E nós aprendemos muito para nós passar para a nossa família, Que nem a Palavra de Deus diz, que nós, na nossa idade, ainda damos muitos frutos, Para algumas pessoas, chegar na terceira idade pode significar o medo do fim da vida, despedidas e até mesmo saúde instável. Mas para os irmãos da Igreja Internacional da Graça de Deus, chegar na terceira idade é motivo de alegria. E o melhor, com unção que cura. Então, essa unção que você recebeu, quando você disse para Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Quando você disse para Jesus, eu te quero, Jesus. Essa unção vem junto porque Jesus é completo.
A unção que cura, ela vem de Deus, claro. Há muitos precisando da unção de Deus. Há muitos, e não é a faixa etária que vai dizer esse ou aquele. Todos nós precisamos da unção de Deus. Então, e essa unção especial que está no livro de 1 João, capítulo 2, ela é aquela unção que ela vem e permanece. E permanecendo, ela entra e cura. E como realmente a idade é só um número, a dona Rosalina Bastos fez questão de mostrar que a sua paixão em servir na casa de Deus tão cedo não vai diminuir. Todos os dias da minha vida eu quero servir até o dia que Deus me recolher. Ninguém vai me tirar da presença de Deus por nada desse mundo. Eu quero viver até o fim da minha vida, servindo a Deus com amor, com carinho, com simplicidade e humildade no meu coração. E assim foi o culto da terceira idade que vence, um momento marcado pela unção que cura, palavras de conforto e principalmente a alegria. Com certeza, Jesus é o nosso foco sempre, tem que ser feliz, a alegria do Senhor é a nossa força. Fortaleça, Deus, este grupo tão seleto da igreja, esse grupo tão especial da terceira idade, da melhor idade, que venha sobre eles, Deus, a tua habilidade, a tua capacidade, que venha sobre eles a força do teu Espírito. Que bonito! Vamos ver agora o tempo na cidade de São Paulo, do alto do prédio da Hit TV. Olha, tá calor na capital paulista, 31 graus e a máxima pode chegar a 35 graus. Mas esse calorão não dura muito não, viu? Amanhã vai chegar uma frente fria, mas todos os detalhes você vai conferir aqui a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia. A gente encerra, é claro, com mais imagens desse culto maravilhoso. Terceira idade que vence. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você.